Graça e paz. Vamos lá, estamos voltando aí. Você aí de casa também, seja abençoado. Bem-vindo de volta ao nosso culto online. E vamos lá para a palavra? A gente já tem aí ouvido tanto de Deus nessa manhã, né? Que manhã maravilhosa, né? Deus já está falando comigo, está falando contigo aí, né? No teu lugar? Que benção, tenho certeza que Ele vai continuar falando conosco. E a gente está aqui encerrando um final de semana que foi uma bênção, né? Começou lá na quinta-feira, lá no Remi, com o pastor Djalma, né? Nos ensinando lá como a sair da caverna, né? Teve ontem o pastor Leandro, lá do Rio Grande do Sul. Não falo sobre o nome dele não, porque não dá para mim não. É Leandro alguma coisa, mas ele é lá do Rio Grande do Sul. E ontem também os líderes que puderam estar lá, também foram abençoados também, porque receberam uma palavra, um ensinamento que vale para a nossa jornada, não só como líder, para aquele chamado que Deus nos colocou, mas também para a nossa vida. Então, é um final de semana que nós temos que agradecer. E todo domingo aqui, o pastor Luiz estava pregando sobre o tempo de transição, né? Vocês estão lembrados? Ele terminou no domingo passado, ele encerrou essa série de mensagens, e ele no próximo domingo, ele vai começar uma outra série de mensagens, provavelmente. Então, hoje eu estou aqui no tempo de transição entre uma série de mensagens que acabou para uma série de mensagens que vai começar, certo? Então, ele me deu aí a liberdade para me pregar a mensagem que viesse no meu coração, a mensagem que eu tivesse o desejo de pregar. Cara, mas assim, eu até estava conversando com o pastor, especificamente nesse ano de 2025, nessa série de mensagens que a gente está tendo, tanto no domingo, que foi o tempo de transição, quanto nas quartas-feiras, que está sendo aí, né, o poder da gratidão. Quando o pastor Luiz ele encerrou a série de mensagens no domingo, ele falou da gente transicionar da reclamação para a gratidão. Cara, em todas essas séries, tanto na quarta como no domingo, não só o pastor vindo aqui, mas vieram muitos jovens aqui na quarta-feira e pregaram de maneira maravilhosa, foram usados por Deus poderosamente. Mas quando ele falou da gente transicionar da reclamação para a gratidão, eu não sei qual foi a sua percepção, mas na minha foi que parece que essas duas séries elas se encontraram nesse determinado ponto. As duas séries elas se completaram nesse determinado ponto do encerramento do tema da série Tempo de Transição. Então, da mesma forma como eu fui ministrado durante esse tempo por essas duas séries, eu comecei a orar ao Espírito Santo, eu comecei a conversar com o Espírito Santo, e eu queria ministrar aquilo que foi ministrado em mim, tudo aquilo que eu recebi durante esse período, que eu estava sentado aí como vocês estão hoje, mas eu estava recebendo, cara, foi uma coisa poderosa. Se nós começarmos a olhar para todo o conteúdo que nós já recebemos nesse ano de 2025, e olhar para a fonte que é a palavra de Deus, a gente tem muita coisa que nós podemos usar para a nossa vida espiritual e para o nosso dia a dia. Nós temos o poder de Deus disponível para cada um de nós todos os dias. E a gente teve a oportunidade, nós estamos tendo ainda, porque a série de quarta-feira, ela continua, nós temos a oportunidade de estar aprendendo, nós estamos sendo ministrados sobre esse tempo de transição, que é esse tempo que, muitas das vezes a gente está aí, ansioso, desejoso, de já estar lá no novo local, de já estar lá, prestando culto naquele lugar, sabe? A nossa ansiedade de estar lá, muitas das vezes, fazem com que a gente esqueça de agradecer a Deus, porque aquele lugar é uma resposta de Deus pela minha e pela sua oração. E a gente fica, quando é que vai ser? Quando é que vai ser o primeiro culto? E a gente para, e a gente acaba deixando passar, deixando escapar a oportunidade de agradecer a Deus, porque Ele respondeu a minha oração, Ele respondeu a nossa oração nesse lugar, que era um desejo que nós estávamos orando, de sair desse lugar e ir para o novo tempo. Será que o tempo que nós vamos estar lá, o dia que nós vamos chegar lá, é mais importante do que a resposta que Deus deu para as nossas orações? Então, às vezes,
o nosso desejo, o nosso anseio, a nossa busca, acaba fazendo a gente esquecer o time de agradecer a Deus, sabe? E muitas das vezes, as coisas que acontecem à nossa volta, as dificuldades, as lutas que a gente enfrenta, todos os problemas que acontecem no mundo, faz a gente esquecer de coisas que são pequenas, faz a gente deixar passar coisas mínimas, mas a gente acaba deixando passar o cuidado que Deus tem com cada um de nós, sabe? A pastora Monique estava pregando aqui, estava falando aqui, e ela estava falando, né, que você hoje levantou, você fez as suas necessidades sem precisar da ajuda de ninguém, sabe? A gente lembrar que nós acordamos, abrimos os nossos olhos, levantamos da nossa cama, tomamos o nosso café e viemos para a igreja adorar a Deus. Parece uma coisa tão corriqueira do nosso dia a dia, uma coisa tão que faz parte do nosso momento. Eu acordei, eu levantei, eu abri meus olhos, eu tomei café, vim para a igreja, que a gente acaba perdendo esse time de que, cara, eu levantei da cama hoje. Muita gente não levantou. Muita gente gostaria de estar aqui adorando, mas não pode estar, porque não tem forças para sair de casa para vir para esse lugar. Muita gente gostaria de ter acordado hoje e não acordou. Estava com planos para o dia de hoje, e os planos não aconteceram, porque essa pessoa simplesmente não acordou. E nós temos esse privilégio, mas às vezes a gente fica tornando isso algo tão comum na nossa vida, tornando isso algo tão simples na nossa vida, que a gente esquece de parar e agradecer. Parar e glorificar o nome do Senhor, por causa de tudo que Ele tem nos proporcionado. Porque muitas das vezes a gente olha muito para aquilo que a gente não tem. Eu gostaria de ter isso, eu gostaria de ter aquilo, eu gostaria de ser isso, eu gostaria de ser aquilo, eu gostaria de estar naquele lugar, eu gostaria de fazer aquilo que o outro faz, e a gente esquece de olhar para tudo que Deus tem nos proporcionado. Viver na presença dEle. Sabe, isso aconteceu, por exemplo, no Éden. Foi uma desobediência, porque eles comeram num fruto que era proibido. Mas só que Deus tinha falado para eles que eles poderiam aproveitar todas aquelas árvores, tudo que tinha naquele jardim. Eles só tinham um impedimento, de comer o fruto de uma árvore. E eles não só desobedeceram, mas como eles desejaram comer daquele fruto. Sabe? E aí, a serpente, ela só vem com aquele papelão para abanar aquela cinza que está lá no nosso carvão do churrasco, que está quase apagando. Aí você começa a abanar ali, e a cinza começa a acender, e daqui a pouco tem fogo de novo, aí tu faz o churrasco, continua fazendo o teu churrasco. Mas aí ela só veio e abanou ali aquela chamazinha que estava ali, pequena, mas começou a abanar e começou a acender, e eles foram lá e tomaram a atitude de comer do fruto, em contrapartida de deixar de agradecer por tudo que eles tinham à disposição deles. Trocaram tudo que eles tinham por causa de um fruto que estava impedido de comer, não somente porque não pode comer, mas porque Deus falou: se vocês comerem, vocês vão morrer. E muitas das vezes, nós no nosso dia a dia, nós também agimos dessa forma. Porque muitas das vezes a gente anseia por algo, a gente deseja determinada coisa, e ainda não alcançamos porque ainda não é o tempo, ou Deus não nos permite que nós venhamos a alcançar, porque aquilo pode vir a nos matar. Mas só que a gente olha, mas eu queria tanto, mas aquilo ali era o desejo do meu coração, aquilo ali era algo que eu estava planejando para a minha vida, era algo que eu estava buscando para a minha vida. É como se eu dissesse: eu tenho um plano que é melhor do que o plano que Deus tem para a minha vida. Eu tenho um propósito para a minha vida que é melhor do que o
propósito que Deus tem para a minha vida. E ao invés de seguir o plano dele, e ao invés de seguir a vontade do Senhor, eu acabo olhando para aquilo que é o desejo do meu coração, dentro daquilo que eu acho, dentro da minha mentalidade, que é o melhor para mim. E muitas das vezes Deus está impedindo que eu chegue nesse lugar, porque é o melhor para mim, porque eu não estou preparado para chegar a esse lugar, ou simplesmente porque se eu chegar, eu vou morrer. Você sabe que não é a morte física, é a morte espiritual. Só que Deus está cuidando de mim, quando eu estou achando que Ele está me negando alguma coisa. Deus está me preparando para algo melhor, e eu não estou aproveitando as pequenas coisas que Ele tem me proporcionado, na minha trajetória com Ele. Eu não estou sendo grato a Ele nas pequenas coisas, para que um dia eu venha a ser grato nas coisas muito maiores, porque a gente se impressiona muito, quando é algo espetacular, quando é algo maravilhoso, quando é o sobrenatural, a gente vai logo agradecer e glorificar o nome do Senhor. Mas o fato da gente acordar num dia como hoje, um fato da gente estar caminhando, um fato da gente ter água para beber, coisas tão corriqueiras, mas aqui está o cuidado de Deus comigo e com você. Deus está cuidando da gente o tempo inteiro, em todos os momentos, e muitas das vezes a gente se esquece disso. A gente é tomado por um anseio, por um desejo, por um medo, por uma preocupação, por uma ansiedade, e a gente vai começando a deixar que isso escape da nossa oportunidade. Pode botar para mim, Nicolas, por favor? E aí, o apóstolo Paulo nos dá esse conselho em Romanos 1, no versículo de número 21. Porque, tendo conhecimento de Deus, percebe que ele está falando com crente, com quem sabe quem Deus é, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Sabe, queridos, a boa notícia é que Deus, Ele nos dá um coração que, se estiver disponível a servi-lo, se estiver disponível a adorar, se estiver disponível a ser grato, nós podemos ter a nossa vida transformada por causa do poder dessa palavra. A boa notícia para a gente é essa, que nós não precisamos viver debaixo dos nossos conceitos, da nossa força, da nossa maneira de pensar. Nós só precisamos nos tornar verdadeiramente um filho que está disposto a obedecer o seu pai. E obedecer o pai é obedecer a sua palavra. E ser grato é agradecer por todos os momentos que Ele está conosco, porque é a promessa dEle. Se Ele prometeu, o papo está encerrado. Ele está conosco todos os dias, em todas as situações. E muitas das vezes eu abro mão dessa presença, eu abro mão do conselho do Espírito Santo, porque eu quero agir da minha forma, porque eu quero o meu resultado, e não tenho a paciência para esperar o resultado dele. O pastor Luiz, no domingo passado, ele falou sobre esse assunto aqui, ó. Se a característica do mundo é a reclamação, a característica dos filhos de Deus é a gratidão. Percebe que é um estilo de vida, não é simplesmente um agradecer por alguém que fez algo bom para mim, por alguém que me deu um presente, mas eu viver olhando pelo que Ele é, olhando por aquilo tudo que Ele já fez, por tudo que Ele já torna disponível para mim, e não olhar por aquilo que eu não tenho, ou talvez ainda não alcancei. Sabe, abandonar essa presença, abandonar esse momento, porque eu tenho uma árvore que eu desejo, mas eu abro mão de todo um jardim, eu abro mão de toda a oportunidade. E é interessante porque eu fiz algumas anotações aqui, e quando você busca lá no dicionário, o
que significa gratidão, vai dizer lá que é uma qualidade de quem é grato. Então, se a característica dos filhos de Deus é a gratidão, a gente precisa exercer essa qualidade todos os dias. A gente não pode abrir mão dessa qualidade de ser grato a Deus todos os dias. Como foi falado aqui, às vezes a gente tem muita facilidade de agradecer a uma outra pessoa, às vezes a gente tem muita facilidade de se declarar para uma outra pessoa, mas às vezes a gente se trava, se prende em agradecer a Deus, em se declarar para Deus, e se expor para Deus, da maneira que Ele espera que a gente se exponha. Às vezes a gente trava, quando a gente tinha que ter muito mais facilidade de olhar para Ele, de falar com Ele, de buscar o conselho dEle, porque é Ele o caminho, a verdade e a vida. É Ele que tem a direção melhor para mim, não sou eu, não é o que eu penso, não é o que eu acho, mas é o que Ele quer, é o propósito que Ele tem para a minha vida. A própria psicologia, quando ela vai estudar esse assunto gratidão, ela vai falar que existe muitos benefícios para nós, em sermos gratos um com o outro, e olharmos com gratidão um para o outro, e olhar para o outro com mais mansidão, com mais amor, com mais misericórdia. Ela vai dizer que ser grato vai aumentar a qualidade do nosso sono, vai aumentar a nossa imunidade, a nossa autoestima vai estar elevada, vai reduzir o seu estresse, vai reduzir a ansiedade e a depressão. E aí eu fico parando aqui para pensar, e começo a olhar, cara, se a psicologia, uma ciência que estuda o comportamento humano, estuda a mente do ser humano, ela consegue observar que ser grato traz tanto benefício para a nossa vida, traz tantas causas boas para o nosso corpo. Imagina o poder que tem um filho de Deus ser grato a Ele, para a nossa vida espiritual e para o nosso dia a dia. Porque é só você olhar e ver, se o ser humano, até mesmo quem está distante da palavra, até mesmo quem não conhece Deus, sabe o poder que tem ser grato, o quanto isso melhora a nossa vida. Imagina nós olharmos para o nosso Pai e ver que Ele está cuidando de nós todos os dias. Então, a gente passar desse momento de parar de olhar para aquilo que nós não alcançamos ou aquilo que nós não temos, e olhar e valorizar tudo aquilo que Deus já está fazendo na nossa vida, porque Ele está fazendo agora. Ele não fez no passado e nem vai fazer no futuro, Ele está fazendo agora. E a gente precisa observar mais isso, atentar mais para isso, focar mais para isso. O tema que o Espírito Santo me deu para esse culto, a mensagem de hoje, é esse aqui: gratidão, o primeiro passo de volta para Deus. E é exatamente olhando para essa cruz, é exatamente observando a obra que foi feita nessa cruz, olhando que Deus nos tornou, quando éramos inimigos dele por causa do pecado, Ele nos torna novamente amigos dele, Ele agora nos torna filhos dele, por uma obra que foi feita nessa cruz. Quando Ele toma a autoridade que Adão havia perdido lá no Éden, Satanás estava com a autoridade, Ele retoma a autoridade, e novamente Ele devolve para nós essa autoridade. Quando eu olho para essa cruz, quando eu olho o poder de salvação, de cura que tem, olhando para essa cruz, eu tenho todos os motivos do mundo para adorar esse Deus e ser agradecido a Ele. Sabe? É olhando para ela, observando ela, e tudo que foi feito naquela cruz, para mim e por você, por amor a mim e a você, eu tenho todos os motivos para já acordar agradecido, para viver agradecido. Paramos de olhar um pouco para aquilo que é o desejo da minha vida e olhando um pouco mais para o propósito que Deus tem para mim e para a sua vida. Focando naquilo, focando no desejo de Deus, ou focando no chamado de Deus para mim e para a sua vida. E tem uma passagem na palavra
que ela é muito conhecida, que fala dos 10 leprosos, que eu queria discorrer um pouco com você nessa manhã. Ela está lá no livro de Lucas, no capítulo 17, onde Jesus está indo para Jerusalém, e ele passa ali, entre Samaria e Galiléia. E aí, esses 10 leprosos, eles observam e veem Jesus. E aí no versículo de número 13 vai falar que eles vão gritar: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. E no versículo de número 14, Jesus vai olhar para eles e vai dizer: vão e apresentem-se ao sacerdote. Jesus não disse, antes deles irem se apresentar: a tua fé te curou, ser curado, eu quero te curar. Não, Jesus mandou 10 leprosos se apresentarem ao sacerdote. E eles, com o corpo contaminado, eles não poderiam se apresentar ao sacerdote. Mas o que Jesus está pedindo aqui para eles é um passo de fé. É que eles vão com a lepra ainda no corpo e se apresentem ao sacerdote. E quantas vezes Jesus pede para cada um de nós um passo de fé? E a gente começa com uma fé muito forte. Eu creio. Mas a coisa demora um dia, demora 10 dias, demora um mês, e a minha fé vai ficando para trás. Sabe, aquele passo que eu dei tão firme, quando Pedro saiu do barco, aquele passo que ele dá tão firme, no meio da trajetória, no meio da espera, no meio das dificuldades, o passo vai enfraquecendo. A gente vai deixando a fé um pouco de lado. Aí a gente vai começar a agir. Vamos começar a tomar a frente. Não, eu tenho uma ideia aqui, eu conheço alguém, eu sei que alguém pode fazer, eu sei que tem um fulano de tal, eu sei que tem uma pessoa, eu sei que não sei quem pode fazer isso, aquilo, eu sei que se eu for em tal lugar eu vou conseguir. Mas Deus não pediu para mim ir em lugar nenhum. Nenhum dos 10 leprosos, eles questionaram Jesus. Nós ainda estamos com lepra, vamos lá no sacerdote? A palavra diz que eles foram, que indo eles, no meio do caminho eles foram purificados. Às vezes a gente está impedindo o agir de Deus, porque a gente está questionando, porque a gente não está dando o passo de fé e permanecendo nesse passo de fé até o final, não importa o tempo que a gente tenha que esperar, mas a nossa confiança continua no Senhor. A nossa certeza continua no Senhor. Se Ele mandou ir, eu vou. Se Ele mandou eu esperar, eu vou esperar. Obedecer. Olhar para aquilo que Deus mandou eu fazer. Ouvir a voz de Deus. Ouvir o conselho do Espírito Santo. No versículo de número 15, um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Perceba que os 10 leprosos foram curados, eles foram obedientes, mas só um olhou, falou: cara, eu posso me apresentar no sacerdote depois. Sabe, Deus fez algo por mim, que eu posso voltar lá e agradecer. E olha esse cara aqui, que ele se tornou uma potência na mão de Deus, porque ele não esperou estar na frente de Jesus para glorificar o nome do Senhor e dar glória, não. Ele já veio exercitando essa gratidão a Deus. Ele já veio dando glória a Deus em voz alta. Todo mundo já começou a saber do milagre que havia feito na vida dele. Todo mundo já sabia da transformação que Deus havia feito na vida dele. Sabe, todo mundo já sabia que Deus havia operado algo maravilhoso na vida dele. E quando ele chegou diante de Jesus, ele ainda estava tão treinado, tão preparado, que quando ele chegou na frente de Jesus, ele só se prostrou o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo. Tanto é que chamou a atenção de Jesus.
Olha o que vai dizer o versículo 17. Então Jesus perguntou: vem cá, não foram 10 aqueles que eu curei? Onde estão os outros 9? Que foram curados também. Os outros 9 oraram a cura, mas também olharam para a vida que eles tinham pela frente. Olharam para os desejos do coração deles. Oraram para os anseios do coração de cada um deles. Cara, a gente estava à margem da sociedade. A gente não podia viver no meio do povo. A gente era impuro. Agora a gente pode viver. Agora a gente pode fazer o que a gente quer. Agora a gente pode ir e conquistar tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Agora a gente pode dar uma direção para a nossa vida. Mas daqueles que entregam a sua vida para Jesus, queridos, não tem essa oportunidade de dar uma direção para a sua vida, porque nós decidimos entregar a nossa vida na mão de Jesus. É uma decisão. Assim como o fruto não foi colocado na boca de Adão nem de Eva, a decisão de entregar a vida não foi forçada a ninguém, porque não é por força. O Espírito Santo falou dentro de mim, falou dentro de você. Nós tomamos essa decisão. Agora a direção da nossa vida pertence a Ele. Sabe? E muitas das vezes a gente busca o Senhor diante de uma dor, a gente busca o Senhor diante de uma dificuldade, e aí o Senhor vem, arruma a casa, prepara tudo, cura, e aí a gente começa a lembrar: cara, olha o tempo que eu perdi por causa desse problema, por causa dessa doença, eu vou viver. Mas queridos, nunca vai ser perda de tempo você parar a sua vida, parar as suas coisas, para glorificar o nome do Senhor. Nunca vai ser perda de tempo você voltar. Esse camarada, ele poderia ir depois no sacerdote, para ganhar a liberdade dele, para ganhar a condição dele de viver em sociedade. Mas ele preferiu primeiro ir lá, agradecer, porque agora a vida dele não era mais a mesma. Agora a vida dele foi transformada pelo poder da palavra de Deus. Assim como a minha e a sua vida também é transformada por causa do poder da palavra de Deus. Será que a gente pode parar um pouco de olhar para os nossos desejos, de olhar um pouco para aquilo que é o nosso anseio, a nossa vida, o corre-corre da nossa vida, porque eu preciso, porque eu tenho, porque tem alguém me esperando, porque eu tenho uma reunião daqui a 10 minutos, e glorificar o nome do Senhor? Fazer com que as pessoas saibam o poder dele sobre a minha e a sua vida, a transformação que houve na minha e na sua vida. Sabe, a gente precisa ter um olhar de obedecer pela fé, mesmo quando a gente não vê solução. Jesus mandou eles se apresentarem ao sacerdote com lepra ainda. Eles não estavam curados. Não havia solução naquele momento. A solução se deu ao longo da trajetória deles. Então muitas das vezes eu fico esperando para crer quando a coisa acontece. Nós não vivemos mais dessa forma, queridos. Nós não vivemos mais pelo que vemos. Então a gente precisa aprender a obedecer pela fé. Sabe, não é o que eu quero, não é aonde eu quero chegar, mas é aonde Deus quer me levar. E eu sei aonde Ele pode me levar, porque nós temos o conhecimento de Deus, nós temos o conhecimento da palavra de Deus. A gente precisa cultivar um coração grato como esse leproso, que ele já veio agradecendo, ele não esperou chegar diante do Senhor, ele não esperou chegar diante de Jesus para se prostrar, mas ele já veio já exercitando essa prática, essa qualidade de agradecer, ele já veio pelo caminho. E deixar um pouco de procurar as bênçãos materiais. A gente quer muita coisa para nós, a gente quer receber muita coisa, a gente está muito interessado
nos nossos problemas, mas será que nós estamos interessados em abençoar? Será que nós estamos buscando servir a Deus para ser uma bênção na vida do outro? Ao ponto de chamar a atenção do Senhor? Será que a gente está disposto a parar tudo para agradecer? Será que a gente está disposto a agradecer com tudo que a gente tem? Porque esse camarada, o texto está dizendo que ele voltou agradecendo, ele voltou glorificando, ele voltou entregando tudo que ele tinha, que talvez aquela doença tenha tirado dele. Agora as forças dele estavam voltando, a saúde dele estava voltando, a condição moral dele estava voltando, a condição física estava voltando, e agora ele estava disposto a entregar tudo para o Senhor, em forma de agradecimento, em forma de louvor, para falar para esse mundo o poder de Deus, o poder da palavra de Deus. O salmista vai nos dar uma grande dica de como ter essa gratidão, exercer essa gratidão. Salmos 103, versículo 1. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Será que nós estamos dispostos agora, que recebemos do Senhor o milagre da salvação, que recebemos do Senhor a reconciliação com Ele, que recebemos do Senhor a graça de nos tornarmos novamente filhos de Deus? Será que nós estamos dispostos agora a entregar tudo, a adorar e a agradecer a Ele com todas as forças do nosso ser, de dentro para fora, com tudo que há em nós? Porque se nós acordamos, nós temos a oportunidade de mais um dia que, se não fosse pela vontade dEle, não aconteceria. Não é mais a força do nosso braço, não é mais a nossa vontade. Gratidão, queridos, não é somente lembrar, é expressar e demonstrar com tudo que há em você essa gratidão. É se prostrar aos pés do Senhor, é olhar para cada detalhe, é saber que Ele cuida de mim em cada detalhe. Ele não cuida de mim só quando eu clamo: Senhor, tenha compaixão de mim. Mas quando eu estou vivendo ali o meu dia a dia, quando eu estou ali cuidando da minha família, quando eu estou indo para o meu trabalho, quando eu estou exercendo o meu trabalho, Ele está cuidando de mim. Ele está cuidando de cada detalhe, um dos detalhes mais simples, e a gente fica esperando os detalhes mais espetaculares para poder ser grato a Ele, para poder sair desse momento de murmuração, de desejar somente aquilo que está no nosso coração e mostrar: Senhor, é mais um dia que eu te agradeço, é mais um dia que eu acordei, e quando chegar no final do dia, é mais um dia que eu terminei. Mas às vezes a gente está tão preocupado, a gente está tão envolvido com tantas coisas, que a gente perde esse tempo, a gente perde esse time, porque Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de mim, como está lá em Salmos 56, 8. Contastes os meus passos quando sofri perseguições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? O Senhor não ignora nenhuma das nossas lutas, queridos. Ele não coloca de lado nenhuma dos nossos sofrimentos. Ele não coloca de lado nenhuma das nossas batalhas. Sabe, essa é a certeza que o salmista tinha. Não é mais a minha força, não é mais aquilo que eu exerço através do meu intelecto, não é mais a minha sabedoria. Sabe, não é mais o meu batalhão, a minha guarda, que vai vencer essa batalha, mas o Senhor está à frente dessa batalha. O Senhor, Ele está batalhando por mim e por você, enquanto Ele só pede para a gente: seja obediente em fé. Obedeça, mas com certeza de que eu estou trabalhando. Sabe, não tenta exercer a tua vontade. Confia no Senhor. Confia de que Ele é poderoso para mudar a sua situação, como Ele foi poderoso para mudar a situação desse leproso. Confia em fé, não é uma confiança do qual eu vou trabalhar do meu jeito, agir da minha forma, mas confia até o final, ou uma fé que está confiante
de forma muito forte no início, mas daqui a pouco você vai deixando essa fé de lado e começa você a trabalhar. Sabe, aquela cruz que nós vimos ali é a maior prova de que Cristo é por nós. Não havia solução para nós diante do pecado. Nós não poderíamos resolver aquela situação. E aquela cruz, a obra que foi feita naquela cruz, é a maior prova de que Deus está batalhando por nós. Que Deus está trabalhando pela minha e pela tua salvação. E pela salvação de toda a humanidade. Mas só basta eles se entregarem. A parte de Deus Ele já fez. A palavra é a confirmação do amor de Deus. E o Espírito Santo é a certeza de que Ele está aqui para nos aconselhar. Sabe, quando eu olho para aquela cruz e eu olho que Deus colocou o seu Espírito para morar dentro de mim, é motivo de sobra para me agradecer. É motivo de sobra para me confiar. Porque Ele nos deu uma ordem, e a ordem é essa aqui, ó. A ordem do Senhor é que oremos e lancemos sobre Ele a nossa ansiedade, ao invés de murmurarmos. Mas infelizmente, e eu falo isso sobre mim também, a nossa realidade nem sempre é essa. Nem sempre. A gente, com o andar das coisas, a gente quer tomar a frente, a gente quer resolver, a gente não tem a paciência de esperar, a gente não está se mantendo no tempo da confiança, sabe? E a gente às vezes, dessa forma, a gente está agindo em rebeldia àquilo que Ele deu como ordem. O povo de Deus também agiu dessa forma. Salmos 106, 24. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à palavra de Deus. Pelo contrário, murmuraram em suas tendas e não ouviram a voz do Senhor. Olha o perigo que é. Ao invés de agradecer, a gente murmurar. A gente não escuta a voz do Espírito Santo. A gente abre mão do conselho do Espírito Santo. Sabe, a gente está tão desejoso por algo, a gente está com tanta certeza que tem um propósito naquilo para nós, que a gente esquece de buscar o conselho do Espírito Santo. A gente abre mão desse conselho e resolve seguir a nossa própria vontade. Sabe, a nossa natureza, ela tende a nos levar a essa desobediência, a essa rebeldia, a murmuração de olhar por aquilo que eu não tenho, ao invés de agradecer por tudo que eu tenho. Sabe, Deus se ira com a ingratidão, ao ponto de nós não ouvirmos a voz dEle, a ponto dEle estar falando e a gente não está dando importância, a ponto dEle estar falando nos detalhes pequenos e a gente está esperando algo maior. Sabe, a ponto dEle estar cuidando de nós e a gente olhando muito mais para o nosso dia a dia, para aquilo que a gente está dando importância e abrindo mão do bom conselho, abrindo mão da palavra. Sabe, enquanto Ele está cuidando de nós, Ele só espera que nós venhamos a ter relacionamento com Ele. Ele só espera que a gente venha buscar Ele. Ele espera que a gente venha confiar nele, ter a certeza do amor dele por nós. Mas a gente só está esperando. Ele só pede para a gente esperar. Ele só pede para a gente confiar. Mas a gente às vezes se atrapalha nisso. A gente está tão desejoso de conquistar alguma coisa e a gente esquece de agradecer por aquilo que a gente já tem. Paulo também vai nos dar esse conselho em Efésios 5, 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por tudo. Não é só por aquilo que a gente quer, não é só por aquilo que a gente vê resolvido, não é só por aquilo que a gente alcança, mas é por tudo. Por cada detalhe, às vezes mínimo, que a gente não dá importância e a gente deixa passar.
a gente deixa passar porque a gente está olhando para tantas outras coisas. Mas é o que eu falei sobre essa série de mensagens que a gente está tendo aqui. Estávamos tendo ao domingo e estamos tendo ainda nas quartas-feiras. Cara, a gente tem muito a aprender, a gente já tem muito conteúdo para a gente aproveitar no nosso dia a dia. A gente não pode abrir mão disso, porque o que está sendo pregado aqui é a palavra de Deus. Sabe, não é palavra motivacional. Não é palavra para você alcançar coisas na sua vida, mas é palavra para transformar a minha e a sua vida. Sabe? Então a verdade é essa aqui, ó, que nós podemos crescer ao ponto de nos tornarmos gratos à vontade de Deus, aquilo que Deus preparou para a nossa vida. Nós podemos crescer nisso. Isso não vai acontecer por força. Eu vou agradecer porque eu acho que eu tenho que agradecer, mas a gente vai praticar isso nas mínimas coisas, e quando chegar às coisas maiores, nós vamos ser tão gratos que nós vamos nos prostrar e vamos olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu não conseguiria chegar aqui que não fosse pela sua vontade, e eu não abro mão da sua presença. Sabe? A chave é: não murmure, mas agradeça. Não reclame, mas agradeça. Quando parece que você está tendo motivo para reclamar, peraí, eu não sou mais esse tipo de pessoa. A minha maneira de viver não é mais essa, eu agora agradeço. Agora eu louvo o nome do Senhor, agora eu glorifico o nome dEle. A gente precisa cultivar isso, sabe, gente? Tem muita gente procurando a alegria nas coisas desse mundo, e tem muita gente se frustrando por causa disso. A minha alegria está no dinheiro que eu posso conquistar, a minha alegria está no alto cargo, no status que eu posso alcançar, a minha alegria está no reconhecimento das pessoas, a minha alegria está no meu patrimônio, a minha alegria está em diversas coisas nesse mundo, em servir a esse mundo. E eu vivo vivendo essa alegria temporária, e quando eu vejo, eu estou me frustrando uma vez após a outra, em cada uma dessas alegrias, porque o meu foco está na fonte errada. O meu foco está naquilo que o mundo tem a me proporcionar, e o mundo não tem mais nada a nos proporcionar, nunca teve e nunca terá. Quem tem a nos proporcionar é o reino de Deus para a nossa vida. Nós agora fazemos parte de um reino. Nós agora não pertencemos mais a esse mundo, embora estamos nesse mundo. Mas a nossa maneira de viver, o nosso estilo de viver, a nossa alegria não vem mais das coisas desse mundo. Como antigamente, quando os nossos olhos estavam fechados, nós achávamos que poderíamos ter alegria nesse mundo. E dessa maneira cega, a gente estava caminhando, mas caminhando para a morte. Quando a gente olha para aquela cruz, Deus nos tirou de um caminho de morte para o salário do pecado, que era a morte, e agora está nos dando vida, e vida em abundância, por causa da obra que Ele fez naquela cruz. Nós temos motivos de sobra para agradecer, e nós temos o local certo para achar a nossa alegria. O salmista vai falar isso em Salmos 37, no versículo de número 4. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Percebe que você não tem que ir atrás dos desejos do teu coração e depois falar para o Senhor: carimba e assina aí que eu tenho aqui a assinatura do Pai para alcançar aquilo que eu desejo. Percebe que primeiro você tem que buscar o Senhor, a alegria no Senhor. Sabe por quê? Porque é Ele que vai dar a motivação certa para o nosso coração. É Ele que vai dar os desejos certos para o meu e para o seu coração. É Ele que nos vai dar a direção certa a seguir. Não é mais a minha direção, agora é a direção dEle. Agora eu tenho um caminho novo a seguir. Eu abandono o meu velho estilo de vida, e agora eu tenho um novo estilo de vida, uma nova natureza. Então, queridos,
Eu queria que você se colocasse de pé nessa manhã, que eu quero colocar os meus 2 últimos slides, que vai falar muito de tudo isso que a gente tem vivido aqui nesse local. Não é só sobre essa mensagem, mas tudo que a gente tem recebido aqui, tanto aos domingos, como também às quartas-feiras. Sabe, como eu falei, nós temos muito conteúdo, nós temos muita coisa para colocar em prática já nesse ano de 2025, e nós estamos só no mês de março, e nós estamos acabou a primeira série de mensagem, nós vamos para outra, estamos na primeira série de mensagem de quarta-feira, são só 2 séries, e nós já temos muito conteúdo para colocarmos em prática na nossa vida, para que a nossa vida seja verdadeiramente transformada pelo poder da palavra de Deus. Então, a gratidão, ela vai nos colocar no caminho para desfrutar das bênçãos do Senhor. É ser grato a Ele, é exercer essa gratidão todos os dias, é não esperar algo maravilhoso, algo sobrenatural acontecer, mas eu agradeço pelo dia de hoje, eu agradeço pelo meu acordar, eu agradeço pelo meu dia, eu já saio agradecendo pelo meu dia antes mesmo dele acontecer, sabe, eu já busco intimidade com o Pai já durante o meu dia, eu já busco o conselho do Espírito Santo, eu entrego verdadeiramente a minha vida para Ele. E eu quero colocar o meu último slide, que é exatamente uma das coisas que o pastor Luiz falou no último domingo. Transicionar da reclamação para a gratidão é a demonstração visível de alguém que está tendo de fato a sua vida transformada. Transicionar desse estilo de viver, reclamando, murmurando, desejando algo que ainda não está alcançável para mim, ou nem é para mim exercer, é a demonstração clara de eu ser grato por aquilo que Deus tem me proporcionado, por todo o jardim que eu tenho à minha disposição. É a demonstração clara de que eu estou tendo a minha vida transformada. Agora eu deixo de ser ingrato e agora eu passo a ser uma pessoa grata. Sabe, queridos, louvor e gratidão, eles caminham juntos, sabe? A palavra diz que o Senhor, Ele está entronizado em meus louvores. Então, se o trono do Senhor, se Ele está no meio dos louvores, você agora tem uma oportunidade no meio desse louvor, de começar a exercitar, ou se você já tem a prática de fazer isso, mas se você ainda não tem, de começar a exercitar essa prática, de começar a agradecer a Ele, por tudo que a gente tem aprendido nesse lugar, pela palavra que Ele nos deixou à nossa disposição, por todo o amor que Ele tem por nós. É uma demonstração visível nesse momento de louvor, que você tem de ser grato a Deus com todo o seu ser, como foi lido aqui, com tudo que há em você, de dentro para fora, não esperando que as coisas aconteçam do lado de fora para que eu me alegre do lado de dentro, mas eu já sou feliz com o Espírito dele dentro de mim, para me expor essa gratidão e essa alegria. Vamos louvar o Senhor, queridos?